milionário recebia cartas anônimas que salvaram sua empresa da falência. Ninguém sabia quem as enviava, ninguém descobria. Até que um dia reconheceu a letra. Era da faxineira. Ficou paralisado, olhando o papel. E o que ele fez depois, ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Felipe Andrade estava olhando para o próprio reflexo no vidro da janela, quando percebeu que não reconhecia mais o homem que via ali. Aquele sujeito de terno impecável e olhos fundos parecia um estranho ocupando seu corpo. Ele tinha 35 anos e uma sensação amarga de que tudo o que construiu estava desmoronando entre os dedos sem que pudesse fazer nada para segurar. A empresa que carregava o sobrenome da família estava sangrando dinheiro há meses e ele sabia exatamente quem eram os responsáveis, mas não conseguia provar, não conseguia confrontar, não conseguia nem respirar direito quando pensava nisso, porque admitir que sua equipe de elite estava destruindo tudo significava admitir que ele tinha falhado como líder, como empresário, como herdeiro de um legado que seu pai levou 30 anos para construir. Ele não dormia direito havia semanas, acordava 3 da manhã com o peito apertado e ficava deitado no escuro do quarto vazio, pensando em planilhas, em números vermelhos, em reuniões onde todos falavam bonito, mas ninguém resolvia nada. Sua equipe de corretores tinha diplomas das melhores faculdades do país pendurados nas paredes como medalhas de guerra, mas eram incapazes de enxergar o óbvio. Eram tão presos aos próprios métodos e teorias que ignoravam completamente a realidade do mercado. E o pior era que Felipe sabia disso. Sentia isso no estômago toda vez que saía de uma reunião, mas não sabia mais em quem confiar. Já tinha sido traído por 2 sócios no passado e agora vivia cercado de gente competente no papel, mas incompetente na prática. E essa contradição estava matando ele por dentro. Naquela manhã de terça-feira, o céu de São Paulo estava pesado e cinza, como se a cidade inteira soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Felipe chegou ao escritório às 6h30, porque não aguentava mais ficar em casa sozinho, remoendo pensamentos. Sentou-se na cadeira de couro que custou uma fortuna e que agora parecia apenas um móvel frio e sem sentido. Abriu o notebook e ficou encarando os números na tela. Prejuízo de R$800 mil só no último trimestre. Investimentos errados, clientes importantes perdidos para a concorrência, contratos mal negociados, tudo culpa de decisões que ele confiou a pessoas que deveriam saber o que estavam fazendo, mas não sabiam. Ou pior, sabiam e não ligavam o suficiente. Ele estava tão imerso naquele turbilhão de pensamentos que nem percebeu quando a porta do escritório se abriu devagar. Era sempre assim. Ela chegava meia hora antes do expediente começar para fazer a limpeza e ele já estava lá sentado, fingindo trabalhar, enquanto na verdade apenas afundava mais fundo no próprio desespero. Ele nunca prestou muita atenção nela. Sabia que era a faxineira da empresa terceirizada, uma moça jovem de uniforme azul marinho que passava despercebida como se fosse parte da mobília. Mas naquela manhã algo diferente aconteceu. Talvez porque ele estivesse tão exausto emocionalmente que qualquer presença humana parecesse um alívio. Ou talvez porque pela primeira vez em semanas ele sentiu vontade de falar com alguém que não fosse um executivo cheio de respostas prontas e vazias. Ela entrou empurrando o carrinho de limpeza com a mesma discrição de sempre. Começou a organizar os produtos sem fazer barulho, sem olhar diretamente para ele, como se tivesse medo de incomodar. Felipe observou de relance e reparou em algo que nunca tinha notado antes. Ela tinha uma postura estranhamente cuidadosa. Não era apenas eficiência mecânica, era atenção genuína aos detalhes. Ela arrumava os livros na estante com delicadeza, limpava a mesa sem deslocar nenhum papel. Parecia entender que
Aquele espaço não era apenas um lugar de trabalho, mas um território emocional de alguém que estava sofrendo. E isso era curioso porque ele nunca tinha pensado que uma faxineira pudesse ter esse tipo de percepção. Mas talvez fosse exatamente por isso que ela conseguia. Porque ninguém reparava nela, ninguém fingia nada na frente dela. Ela era invisível e por isso via tudo. Felipe voltou a olhar para a tela do notebook, mas sua mente estava longe. Ele pensou no pai, em como decepcionaria o velho se soubesse que a empresa estava naquele estado. Pensou em todos os sacrifícios que foram feitos para que ele pudesse estar ali sentado naquela cadeira, e agora estava jogando tudo fora por confiar em gente errada, por não ter coragem de tomar decisões difíceis, por estar paralisado pelo medo de errar de novo. Ele sentiu um aperto na garganta e precisou engolir seco para não deixar a emoção transbordar. Não ali, não na frente de ninguém, nem mesmo na frente de alguém que ele considerava invisível. O telefone tocou, quebrando o silêncio pesado do escritório. Era Marcelo, o gerente de investimentos, um dos caras mais bem pagos da empresa e também um dos responsáveis pelo desastre financeiro. Felipe atendeu com a voz controlada, mas o estômago revirado. A conversa foi breve e frustrante, como sempre. Marcelo falava com aquela confiança irritante de quem acha que sabe tudo, mencionou mais um cliente insatisfeito, mais um contrato que não saiu como esperado, mas em nenhum momento assumiu responsabilidade. Era sempre o mercado, a concorrência, a crise. Nunca ele, nunca a equipe. Felipe desligou o telefone e ficou parado, olhando para o aparelho como se quisesse jogá-lo pela janela. Foi nesse momento que ele ouviu um som suave, quase imperceptível. Ela estava ali ainda, limpando a estante de vidro perto da janela. E ele percebeu que ela tinha escutado tudo, não porque estivesse bisbilhotando, mas porque simplesmente estava fazendo o trabalho dela. E de repente Felipe sentiu uma vergonha estranha, como se tivesse sido flagrado em um momento de fraqueza, mas ao mesmo tempo sentiu um alívio estranho, porque ela não ia julgar, ela não ia dar palpite, ela não ia fazer nada além de continuar limpando aquele vidro como se nada tivesse acontecido. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava, alguém que testemunhasse seu desespero sem tentar consertá-lo. Ele voltou a olhar para o notebook, mas não conseguia se concentrar. Os números na tela dançavam sem fazer sentido. Ele pensou em desistir, em vender tudo, em começar do zero em outro lugar. Mas sabia que não tinha coragem para isso. Não depois de tudo que investiu naquela empresa, não depois de carregar o sobrenome Andrade nas costas por tanto tempo. Ele estava preso, preso pela expectativa, preso pelo orgulho, preso pelo medo, e não sabia como sair daquilo. A faxineira terminou de limpar a estante e foi até a mesinha de apoio onde ficava a garrafa térmica de café. Ela trocou a água, organizou as xícaras, fez tudo com aquela eficiência silenciosa que parecia quase invisível. Felipe reparou que ela nunca falava nada, nunca pedia nada, apenas fazia o trabalho dela e ia embora. E ele se perguntou pela primeira vez como seria a vida dela, se ela também tinha problemas, se também acordava de madrugada com o coração apertado, se também se sentia presa em alguma situação sem saída, mas logo afastou esses pensamentos porque não tinha espaço na cabeça para se preocupar com a vida de ninguém além da própria. O telefone tocou de novo. Dessa vez era Renata, a diretora de compliance, outra peça fundamental no quebra-cabeça da incompetência coletiva. Felipe atendeu, já sabendo que seria mais do mesmo, mais desculpas, mais justificativas, mais promessas vazias. Ele desligou antes mesmo dela terminar de falar, jogou o celular na mesa com mais força do que pretendia e encostou a cabeça na cadeira, fechando os olhos. Estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente, exausto de fingir que estava tudo bem, exausto de tentar salvar algo que talvez já estivesse perdido. Quando abriu os olhos, ela ainda estava lá,
agora limpando o outro lado do escritório, e ele percebeu que ela se movia de um jeito diferente das outras pessoas que passavam por ali. Não tinha pressa, não tinha ansiedade, parecia estar completamente presente naquilo que fazia, e Felipe invejou isso, invejou a simplicidade daquele trabalho, invejou a possibilidade de fazer algo concreto que tinha começo, meio e fim, algo que no final do dia você podia olhar e ver que estava limpo, organizado, completo, diferente do caos abstrato e interminável que era gerir uma empresa falida. Ele não sabia ainda, mas aquela mulher que passava despercebida todos os dias estava prestes a mudar completamente a trajetória da vida dele. Não porque ela fosse especial, não porque ela tivesse algum poder mágico, mas simplesmente porque ela via o que ninguém mais via, ouvia o que ninguém mais ouvia e tinha coragem de fazer o que ninguém mais faria. Mas naquele momento, Felipe não sabia de nada disso. Naquele momento ele só sabia que estava afundando e que não tinha mais forças para pedir ajuda. Beatriz Oliveira tinha 28 anos. E sabia exatamente o que era ser invisível. Não era uma metáfora bonita, nem uma comparação poética. Era a realidade prática do dia a dia de quem trabalhava limpando escritórios de gente que ganhava em um mês o que ela levaria 10 anos para juntar. Ela entrava nos ambientes corporativos como se fosse um fantasma. Ninguém a cumprimentava, ninguém perguntava como ela estava, ninguém sequer olhava diretamente para ela. E no começo, isso doía muito. Mas, com o tempo, ela aprendeu a usar essa invisibilidade a seu favor. Porque quando você é invisível, pode ver e ouvir coisas que as pessoas jamais revelariam se soubessem que alguém estava prestando atenção. Ela chegava todos os dias às 6:30 da manhã na sede da Andrade Investimentos, meia hora antes do expediente oficial começar, empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores vazios, sentindo o cheiro de café recém-passado, misturado com o aroma artificial de produtos de limpeza, subia até o 23º andar, onde ficava o escritório do dono da empresa, Felipe Andrade, um homem que ela via quase todos os dias, mas que provavelmente não saberia dizer a cor dos olhos dela se alguém perguntasse e estava tudo bem. Ela não esperava ser notada. Não estava ali para fazer amigos nem impressionar ninguém. Estava ali para pagar as contas, sustentar a mãe que tinha problemas de saúde e tentar sobreviver em uma cidade que não dava trégua para quem nascia sem sobrenome importante. Mas Beatriz tinha um segredo que ela guardava como se fosse um tesouro escondido. Ela era apaixonada pelo mundo dos negócios. Sempre foi, desde adolescente, quando assistia programas de economia na televisão, enquanto os amigos preferiam novelas. Ela ficava hipnotizada com aquele universo de estratégias, investimentos, decisões que moviam milhões de reais, e mesmo sem nunca ter pisado em uma faculdade, ela estudava sozinha. Passava as noites assistindo videoaulas no YouTube, lia artigos, acompanhava blogs especializados, entendia de análise de mercado, de gestão de riscos, de comportamento do consumidor, sabia coisas que muita gente com diploma pendurado na parede não sabia. Mas quem ia dar ouvidos a uma faxineira que mal terminou o ensino médio? Ela já tinha tentado uma vez. Há 2 anos, quando trabalhava em outra empresa, tinha reunido coragem para sugerir uma mudança no processo de atendimento ao cliente. Achava que podia ajudar, que suas observações tinham valor, mas foi recebida com sorrisos condescendentes e tapinhas no ombro, como se fosse uma criança querendo participar de conversa de adultos. A gerente, na época, agradeceu pela boa vontade, mas deixou claro que aquele não era o papel dela, que ela deveria se concentrar em fazer bem o trabalho para o qual foi contratada. Beatriz saiu daquela sala com as bochechas queimando de vergonha e prometeu para si mesma que nunca mais se colocaria naquela posição. Nunca mais tentaria ser algo além do que as pessoas esperavam que ela fosse. Mas isso foi antes de começar a trabalhar na Andrade Investimentos, antes de conhecer Felipe Andrade,
Ou melhor, antes de observá-lo todos os dias, afundando em desespero silencioso, enquanto sua empresa desmoronava ao redor dele, ela não precisava de muito para entender o que estava acontecendo. Bastava ouvir as ligações que ele recebia logo cedo, os gritos abafados, as conversas tensas com a equipe. Ela ouvia tudo enquanto limpava as estantes, trocava na água do bebedouro, organizava os livros e ia juntando as peças do quebra-cabeça. A empresa estava sangrando dinheiro, os investimentos estavam indo para o ralo, os clientes estavam insatisfeitos, e a equipe de elite que deveria resolver tudo isso estava completamente perdida, presos em metodologias ultrapassadas e orgulho profissional que não deixava ninguém admitir os próprios erros. Beatriz via isso com uma clareza assustadora. Via exatamente onde estavam errando, quais decisões estavam sendo tomadas na hora errada, quais oportunidades estavam sendo desperdiçadas. Ela passava horas da noite pesquisando sobre o mercado em que a Andrade Investimentos atuava, estudando os concorrentes, analisando tendências, e quanto mais estudava, mais tinha certeza de que sabia como ajudar. Mas como? Como uma faxineira ia chegar para um empresário milionário e dizer que tinha soluções para problemas que uma equipe inteira de especialistas não conseguia resolver? Ela seria ridicularizada, humilhada, provavelmente perderia o emprego e não podia se dar ao luxo de ficar desempregada, não com a mãe dependendo dela, não com as contas se acumulando no fim do mês. Foi numa quinta-feira que ela teve a ideia. Estava limpando o escritório de Felipe, como sempre. Ele tinha saído para uma reunião e deixado a mesa bagunçada com papéis espalhados, relatórios impressos, gráficos que mostravam a queda brutal no faturamento. Ela parou por um instante olhando para aqueles documentos e sentiu uma pontada no peito. Era frustrante saber que podia ajudar e não poder fazer nada, mas então pensou: e se ela pudesse ajudar sem que ninguém soubesse que era ela? E se pudesse dar as sugestões de forma anônima, sem expor quem era, sem arriscar o emprego, sem se colocar em posição de vulnerabilidade? A ideia pareceu maluca no começo, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Ela podia escrever cartas detalhadas com análises e sugestões, deixar discretamente na mesa dele antes de ir embora. Ele ia achar que era de alguém da equipe, alguém com credenciais para ser levado a sério. E talvez, só talvez, ele seguisse as orientações. E se desse certo, poderia salvar a empresa. E se salvasse a empresa, salvaria também o emprego dela e de tantas outras pessoas que dependiam daquele lugar. Era um risco pequeno comparado ao benefício que podia trazer. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama apertada do quarto minúsculo que dividia com a mãe, ouvindo a respiração pesada dela do outro lado, pensando em cada palavra que ia escrever. Tinha que ser convincente. Tinha que ser técnico o suficiente para ser levado a sério, mas não tão rebuscado a ponto de parecer falso. Tinha que demonstrar conhecimento profundo, sem soar arrogante. Era um equilíbrio delicado, e ela sabia que teria apenas uma chance de acertar. Na sexta-feira ela acordou mais cedo que o normal. Sentou-se à mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta azul e começou a escrever. A letra era firme e caprichada, resultado de anos anotando resumos de videoaulas e fazendo exercícios de caligrafia sozinha. Ela escreveu sobre a falha na estratégia de captação de clientes, sobre como a concorrência estava oferecendo taxas mais competitivas e atendimento personalizado, enquanto a Andrade Investimentos mantinha um modelo engessado e, distante, sugeriu mudanças pontuais, práticas, que poderiam ser implementadas rapidamente sem grandes custos, e terminou a carta com uma frase simples mas direta: às vezes, as melhores soluções vêm de quem observa de fora.
Ela releu 3 vezes, fez pequenos ajustes e, quando finalmente se deu por satisfeita, dobrou o papel com cuidado e guardou na bolsa. O coração batia acelerado enquanto pegava o ônibus para o trabalho. Estava nervosa, com medo de ser descoberta, com medo de que a carta fosse ignorada ou, pior, ridicularizada, mas também sentia uma empolgação estranha, uma sensação de estar fazendo algo que importava, algo que tinha propósito além de apenas passar pano no chão e esvaziar lixeiras. Chegou ao escritório às 6h30, como sempre, subiu até o 23º andar, entrou na sala de Felipe, que ainda estava vazia e silenciosa. Colocou a carta cuidadosamente em cima da agenda dele, bem no centro da mesa, onde não passaria despercebida, e saiu rapidamente antes que alguém aparecesse. Voltou para o corredor, empurrando o carrinho de limpeza com as mãos tremendo. Não sabia se tinha feito a coisa certa, não sabia se aquilo ia dar em alguma coisa, mas pelo menos tinha tentado. Tinha usado a única ferramenta que possuía, a inteligência que ninguém via, a voz que ninguém ouvia, e agora só restava esperar. Quando Felipe chegou meia hora depois, ela estava limpando a sala de reuniões ao lado. Conseguia vê-lo através da porta entreaberta. Viu quando ele entrou, quando pendurou o paletó no encosto da cadeira, quando pegou a carta e franziu a testa confuso. Viu quando ele abriu e começou a ler, e sentiu o estômago revirar de ansiedade. Ele leu devagar, voltou para o começo, leu de novo, e Beatriz ficou ali parada, fingindo passar pano na mesa, mas com todos os sentidos voltados para aquele homem do outro lado da parede, tentando decifrar pela expressão dele se tinha feito algo bom ou se tinha cometido o maior erro da vida. Felipe ficou olhando para aquela carta, como se estivesse diante de algo que não deveria existir. A letra era firme e elegante, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Não havia rodeios nem enfeites desnecessários. Era objetiva e direta, mas ao mesmo tempo carregava uma delicadeza quase pessoal, como se quem tivesse escrito realmente se importasse com o destino da empresa. Ele leu uma vez, depois outra, e na terceira vez sentiu algo estranho acontecer dentro dele, uma mistura de alívio e desconfiança, porque finalmente alguém estava falando exatamente o que ele vinha pensando há meses, mas não conseguia articular sozinho. Alguém tinha visto os mesmos problemas que ele via, tinha chegado às mesmas conclusões, mas diferente dele, essa pessoa tinha coragem de colocar no papel e oferecer soluções concretas. Ele virou a folha procurando uma assinatura, um nome, qualquer pista de quem poderia ter escrito aquilo, mas não havia nada, apenas as palavras finais que diziam que as melhores soluções vinham de quem observava de fora, e isso o intrigou profundamente. Quem na empresa estaria observando de fora? Quem teria essa visão periférica, mas ao mesmo tempo esse conhecimento técnico tão apurado? Ele imediatamente pensou em Marcelo, o gerente de investimentos. Talvez ele tivesse finalmente acordado para a realidade e resolvido assumir responsabilidade. Ou quem sabe Renata, a diretora de compliance, sempre tão calculista e estratégica, podia ser um movimento político dela para ganhar mais espaço na hierarquia. Felipe pegou o telefone e discou para Marcelo. A voz do outro lado atendeu com aquele entusiasmo forçado de quem ainda não tomou café. E Felipe foi direto ao ponto. Perguntou se ele tinha deixado algum relatório ou sugestão na mesa dele naquela manhã. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu que não tinha ideia do que Felipe estava falando. Parecia genuinamente confuso. Felipe agradeceu e desligou. Depois ligou para Renata, para Eduardo da área comercial, para Patrícia do financeiro, para todos os executivos que poderiam ter acesso ao escritório dele, e a resposta foi sempre a mesma. Ninguém sabia de nada, ninguém tinha deixado carta nenhuma. Isso deveria tê-lo deixado ainda mais desconfiado, mas na verdade teve o efeito contrário,
porque se ninguém da cúpula tinha escrito aquilo, significava que a carta vinha de alguém que realmente estava observando de fora. Alguém que não tinha interesse em disputas de poder nem em aparecer. Alguém que só queria ajudar. E Felipe não conseguia lembrar a última vez que alguém tinha feito algo por ele sem esperar nada em troca. Aquilo mexeu com ele de uma forma que não esperava. Tocou numa ferida que ele nem sabia que estava aberta. A ferida da solidão absoluta de quem não confia mais em ninguém. Ele voltou a ler a carta pela 4ª vez, e dessa vez prestou atenção nas sugestões práticas. Eram 3 pontos principais. O primeiro era sobre reestruturar a abordagem, com clientes oferecendo pacotes personalizados em vez de produtos padronizados. O segundo era sobre rever as taxas de administração que estavam acima da média do mercado e afastando novos investidores. E o terceiro era sobre criar um canal direto de comunicação onde clientes pudessem tirar dúvidas sem precisar passar por intermediários que muitas vezes não tinham respostas. Eram sugestões simples, quase óbvias quando você parava para pensar, mas que de alguma forma toda a equipe de especialistas tinha ignorado completamente, presos em protocolos e teorias que funcionavam no papel, mas não na vida real. Felipe passou o resto da manhã trancado no escritório, analisando cada ponto levantado na carta. Pegou relatórios antigos, comparou com dados do mercado, fez simulações de custos e quanto mais analisava, mais percebia que estava diante de um plano sólido, realista, aplicável. Ele sentiu uma pontada de vergonha por não ter pensado nisso sozinho, mas logo afastou esse sentimento, porque o que importava agora não era o orgulho, e sim salvar a empresa. E se para isso precisava seguir orientações de alguém anônimo então que fosse, não tinha mais nada a perder mesmo. Na segunda-feira seguinte, Felipe convocou uma reunião geral com toda a equipe executiva. Entrou na sala de conferências carregando a carta dobrada no bolso interno do paletó, como se fosse um talismã. Sentou-se à cabeceira da mesa comprida e olhou para cada um dos rostos ao redor. Marcelo com aquela confiança irritante. Renata com a expressão neutra de sempre. Eduardo mexendo no celular, como se a reunião fosse apenas mais uma obrigação chata. Todos ali ganhavam salários altíssimos. Todos tinham formação impecável, mas nenhum deles tinha conseguido ver o que aquela pessoa anônima viu. Felipe começou a falar sem rodeios. Disse que a empresa estava em situação crítica e que precisavam mudar a estratégia imediatamente. Apresentou as 3 sugestões da carta como se fossem ideias dele mesmo. Esperava resistência, esperava questionamentos, esperava que alguém apontasse falhas. Mas para sua surpresa, a reação foi de aceitação quase imediata. Marcelo, inclusive, elogiou a visão estratégica e disse que finalmente estavam indo na direção certa. Renata concordou que as taxas precisavam ser revistas. Eduardo sugeriu começar os testes de comunicação direta já na semana seguinte. Era como se todos estivessem esperando que alguém tomasse uma decisão firme e finalmente assumisse o comando. A reunião durou 2 horas, e quando terminou, Felipe sentiu pela primeira vez em meses uma sensação estranha de esperança. Não era otimismo exagerado nem ilusão. Era apenas a percepção de que talvez ainda houvesse uma chance, de que talvez ele não estivesse completamente sozinho naquela batalha. Ele voltou para o escritório e olhou para a mesa onde tinha encontrado a carta. Quem quer que tivesse escrito aquilo tinha salvado não apenas a empresa, mas também um pedaço dele que estava prestes a desistir. 2 semanas depois, os primeiros resultados começaram a aparecer. 3 novos clientes fecharam contratos depois de receberem propostas personalizadas. 2 clientes antigos que estavam prestes a cancelar resolveram dar mais uma chance. Depois que a taxa de administração foi ajustada, o canal de comunicação direta foi um sucesso inesperado e gerou feedbacks positivos que a equipe nunca tinha recebido antes.
Felipe olhava para os números subindo lentamente e sentia uma gratidão imensa por aquela pessoa misteriosa que tinha aparecido do nada e jogado uma corda quando ele estava afundando. Mas a carta não foi a única. Na quinta-feira da terceira semana, ele encontrou outra, mesma caligrafia, mesmo papel simples, dessa vez falando sobre diversificação de portfólio e sobre como estavam concentrando investimentos em setores de alto risco sem contrabalancear com opções mais estáveis. De novo, as sugestões eram precisas, embasadas, inteligentes. E de novo, Felipe seguiu cada orientação como se fosse um mapa em território desconhecido. Na semana seguinte veio uma terceira carta, dessa vez sobre gestão interna e como a comunicação entre os departamentos estava travada por hierarquias desnecessárias que atrasavam decisões importantes. Felipe começou a esperar ansiosamente pelas cartas. Chegava mais cedo ainda ao escritório só para ver se havia uma nova mensagem esperando por ele. Lia e relia cada palavra tentando decifrar quem estava por trás daquilo. A letra era feminina, tinha quase certeza disso, mas podia ser de qualquer mulher na empresa. Secretárias, analistas, assistentes, ou talvez até alguém de fora que tinha acesso ao prédio. Ele pensou em instalar câmeras, em contratar alguém para investigar, mas algo o impedia. Tinha medo de que, se descobrisse a identidade da pessoa, ela parasse de escrever. E ele não podia correr esse risco, não quando finalmente tinha encontrado alguém em quem podia confiar. As cartas continuaram chegando uma vez por semana, sempre na quinta-feira, sempre antes dele chegar. E a cada nova orientação, a empresa respirava um pouco melhor. Depois de 2 meses, o prejuízo tinha diminuído em 60%. Depois de 3 meses, estavam praticamente no 0 a 0. Depois de 4 meses, tiveram o primeiro lucro em quase 1 ano. A equipe estava eufórica. Achavam que Felipe tinha tido uma virada de genialidade estratégica. Ele deixava que pensassem isso porque não sabia. Como explicar a verdade? Como dizer que quem estava salvando a empresa era alguém que ele nem conhecia? Beatriz nunca imaginou que suas cartas teriam esse efeito. No começo, era apenas uma tentativa desesperada de ajudar. Uma forma de canalizar toda aquela frustração de saber, mas não poder falar, de ver, mas não poder agir. Mas agora estava virando algo muito maior do que ela esperava. Toda quinta-feira, ela acordava com o coração acelerado, sentava à mesa da cozinha, enquanto a mãe ainda dormia, e escrevia suas observações da semana. Tinha desenvolvido um método quase científico para isso. Passava os dias observando tudo no escritório. Anotava mentalmente as conversas que ouvia, os problemas que Felipe mencionava nas ligações, as reclamações dos clientes, as falhas nos processos. E à noite em casa, transformava tudo aquilo em análises estruturadas e sugestões práticas. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Cada carta que deixava na mesa dele era um risco calculado. Bastava alguém desconfiar, bastava uma câmera que ela não tivesse notado, bastava Felipe resolver investigar a fundo e tudo desmoronaria. Ela perderia o emprego, seria humilhada, talvez até processada por invasão de privacidade ou algo do tipo. Mas mesmo sabendo disso, não conseguia parar, porque pela primeira vez na vida sentia que estava fazendo diferença real, que sua inteligência importava, que ela importava. Mesmo que ninguém soubesse que era ela. O mais surpreendente era ver Felipe mudando. Ela observava isso todos os dias enquanto limpava o escritório. Ele, que antes chegava com os ombros curvados e expressão derrotada, agora entrava com a postura mais ereta, a voz mais firme nas ligações. Até o jeito de andar pelo corredor tinha mudado. Ele não estava mais apenas sobrevivendo, estava comandando de verdade, tomando decisões com segurança. E Beatriz sabia que parte disso era mérito das orientações que ela dava, mas a maior parte era dele. Mesmo redescobrindo a confiança que tinha perdido, ela só tinha acendido a faísca. O fogo era todo dele.
Numa manhã de quinta-feira, ela estava terminando de limpar a sala de reuniões, quando ouviu vozes vindo do escritório de Felipe. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz de Marcelo, o gerente de investimentos. Ele falava num tom eufórico sobre os resultados do último trimestre, sobre como tinham conseguido reverter uma situação que parecia impossível. E então disse algo que fez o coração de Beatriz quase parar. Disse que queria parabenizar pessoalmente quem tinha tido aquelas ideias brilhantes, que certamente tinha sido trabalho de equipe, mas que alguém merecia os créditos. Felipe respondeu algo que ela não conseguiu ouvir direito, mas pelo tom de voz parecia desconfortável. Ela ficou ali parada, segurando o pano de limpeza com força, sentindo um medo súbito tomar conta dela. E se Felipe resolvesse convocar todos para descobrir quem estava mandando as cartas? E se ele montasse uma investigação interna? Ela sabia que não podia correr esse risco. Tinha que ser mais cuidadosa, mais discreta, talvez até parar de escrever por um tempo, mas só de pensar nisso, sentia um vazio estranho no peito, porque aquelas cartas tinham se tornado a parte mais importante da semana dela. Eram a única coisa que fazia sentido numa vida que de resto era apenas repetição mecânica de tarefas que ninguém valorizava. Naquela noite, Beatriz demorou mais que o normal para escrever a próxima carta. Ficou sentada na mesa da cozinha com a caneta na mão, mas sem conseguir começar. Estava com medo. Medo de ser descoberta, medo de estragar tudo, medo de perder não apenas o emprego, mas também aquela conexão estranha que tinha desenvolvido com Felipe através das palavras escritas. Era uma conexão unilateral. Ela sabia. Ele nem imaginava quem ela era, mas mesmo assim, significava alguma coisa. Significava que ela existia. Para alguém além dela mesma, mesmo que fosse de forma invisível. A mãe apareceu na cozinha, vestindo o roupão velho e se servindo de água. Olhou para Beatriz com aquela expressão preocupada de sempre e perguntou se estava tudo bem. Beatriz forçou um sorriso e disse que sim, que estava só cansada. A mãe se aproximou e colocou a mão no ombro dela num gesto carinhoso. Disse que ela trabalhava demais, que deveria descansar mais. E Beatriz quase desabou ali mesmo, quase contou tudo sobre as cartas, sobre como estava tentando salvar uma empresa inteira nas horas vagas, enquanto fingia ser apenas mais uma faxineira invisível, mas se controlou porque sabia que a mãe não ia entender. Ia achar perigoso, ia pedir para ela parar, e Beatriz não estava pronta para parar. Quando finalmente conseguiu escrever a carta daquela semana, foi diferente das outras. Além das análises técnicas sobre expansão de mercado e captação de investidores, ela escreveu algo mais pessoal no final. Escreveu que acreditava no potencial dele, que via nele uma capacidade de liderança que talvez ele mesmo não enxergasse, e que às vezes a maior coragem não era nunca ter medo, mas sim continuar mesmo tendo. Releu aquelas linhas e quase apagou achando que estava sendo íntima demais. Mas decidiu deixar, porque era verdade, e talvez ele precisasse ouvir isso tanto quanto ela precisava dizer. Na manhã seguinte, ela deixou a carta na mesa dele como sempre, e saiu rapidamente. Mas dessa vez, quando estava limpando a sala ao lado, ficou observando pela fresta da porta. Viu quando Felipe chegou, quando pegou a carta, quando leu, e viu também quando ele parou na última parte, releu, e ficou parado ali, segurando o papel com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era vulnerabilidade pura, como se aquelas palavras tivessem tocado em algo muito profundo. Ele dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso interno do paletó. Diferente das outras que ele deixava na mesa ou arquivava na gaveta, essa ele quis manter perto.
Beatriz sentiu algo estranho acontecer dentro dela naquele momento, uma mistura de alegria e tristeza, porque percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por aquele homem. Não era paixão romântica do tipo que aparece em filmes, era algo mais complexo, era admiração, cumplicidade, vontade de proteger, vontade de estar perto, vontade de ser vista. Mas como podia ser vista se tudo que fazia era justamente para continuar invisível? Era uma contradição dolorosa que ela não sabia como resolver. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Beatriz continuou escrevendo as cartas, mas agora tinha que lidar com essa consciência nova de que estava se envolvendo emocionalmente com alguém que nem sabia que ela existia como pessoa. Ela prestava atenção em cada detalhe dele, no jeito como ele passava a mão nos cabelos quando estava pensando, na forma como sorria quando recebia boas notícias, no tom de voz que usava quando estava cansado. Conhecia a rotina dele melhor que a própria. Sabia que ele tomava café sem açúcar, que preferia trabalhar em silêncio, que às vezes ficava olhando pela janela com expressão distante, como se estivesse em outro lugar. Um dia ele chegou mais cedo que o normal e ela ainda estava terminando de limpar o escritório. Foi a primeira vez em meses que estavam no mesmo ambiente ao mesmo tempo com ele, acordado e consciente da presença dela. Beatriz sentiu o coração disparar. Tentou se concentrar na limpeza, fingindo que era invisível como sempre, mas sentia os olhos dele nela. Ele disse bom dia. E ela respondeu baixinho, sem olhar diretamente. Ele perguntou se ela sempre chegava tão cedo, e ela disse que sim, que gostava de deixar tudo pronto antes do expediente começar. Foi uma conversa curta e trivial, mas para Beatriz foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Depois que ele sentou à mesa e abriu o notebook, ela terminou a limpeza rapidamente e saiu. Mas ficou pensando naquilo o dia inteiro, na voz dele falando com ela, no jeito que ele olhou quando ela respondeu, tentando decifrar se havia algum sinal de reconhecimento, se ele tinha percebido alguma coisa. Mas logo afastou esses pensamentos porque eram perigosos, porque alimentavam uma esperança que não tinha fundamento. Ela era a faxineira, ele era o dono da empresa. Eram de mundos completamente diferentes e não havia ponte possível entre esses mundos. Mas o coração não entendia de lógica. E quanto mais ela tentava se convencer de que aquilo era impossível, mais sentia algo crescendo dentro dela. Não era só admiração profissional, nem gratidão por ter um emprego. Era algo genuíno, uma conexão real, mesmo que unilateral. Ela conhecia os medos dele, as inseguranças, os sonhos, tudo através das conversas que ouvia e das respostas que ele dava às cartas dela. Conhecia a alma daquele homem de uma forma que provavelmente ninguém mais conhecia, e isso criava uma intimidade estranha, assimétrica mais profunda. Felipe estava sentado à mesa do escritório numa tarde de terça-feira, quando o telefone tocou. Era um cliente importante, querendo confirmar os detalhes de um contrato que seria assinado na semana seguinte. A conversa foi rápida e ele precisou anotar um endereço. Procurou uma caneta na mesa, mas não encontrou nenhuma. Olhou ao redor e viu que a faxineira estava ali perto organizando os livros na estante. Ele nem pensou duas vezes. Apenas chamou ela num gesto automático. Pediu que pegasse uma caneta na mesa do outro lado da sala. Ela parou o que estava fazendo e foi buscar. Trouxe a caneta até ele e Felipe ainda estava ao telefone ouvindo as instruções do cliente. Então fez algo que mudaria tudo. Pediu que ela anotasse o endereço. Beatriz sentiu o mundo desacelerar naquele momento. Ele estava estendendo um papel para ela, esperando que ela escrevesse, e ela sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que a letra dela seria exposta, a mesma letra que ele vinha lendo toda quinta-feira há meses.
A letra que salvou a empresa dele, a letra que ele provavelmente já conhecia de cor, mesmo sem saber de quem era. Ela pegou o papel com a mão tremendo imperceptivelmente, segurou a caneta tentando controlar o nervosismo e anotou o endereço que ele repetiu devagar. Rua Barão de Itapetininga, 234, 8º andar. Ela escreveu cada palavra com a mesma caligrafia firme e caprichada de sempre, porque não sabia escrever de outro jeito. Era a letra dela, a única que tinha. Felipe agradeceu ao cliente e desligou o telefone. Pegou o papel da mão dela sem realmente olhar, guardou no bolso do paletó enquanto já pensava em outra coisa. Beatriz saiu dali sentindo as pernas bambas, voltou para o corredor empurrando o carrinho de limpeza, mas mal conseguia respirar direito. Tinha acabado de assinar a própria sentença, tinha entregado a única pista que faltava, e agora era só questão de tempo até ele juntar as peças. Ela pensou em fugir, em não voltar no dia seguinte, em desaparecer antes que a humilhação viesse, mas sabia que não podia fazer isso. Precisava do emprego, precisava do dinheiro e, mais que tudo, não conseguia abandonar aquilo que tinha construído, mesmo sabendo que estava prestes a desmoronar. Felipe passou o resto do dia em reuniões, almoçou com investidores, revisou contratos, atendeu ligações. Só no final da tarde, quando estava sozinho no escritório, novamente é que lembrou do papel no bolso. Tirou ele para verificar o endereço que precisava passar para o motorista no dia seguinte, olhou para as palavras escritas naquela letra caprichada, Rua Barão de Itapetininga, 234, e algo clicou na cabeça dele. Era uma sensação estranha de reconhecimento, como quando você ouve uma música que conhece, mas não lembra onde. Ele ficou olhando para aquela caligrafia, tentando entender por que parecia familiar, e então pegou a gaveta onde guardava as cartas. Ele tinha guardado todas, eram 17 no total. 17 quintas-feiras de orientação, apoio, sabedoria silenciosa. Pegou a primeira carta que tinha recebido e colocou lado a lado com o papel do endereço. A letra era idêntica, absolutamente idêntica. O mesmo traçado firme, a mesma inclinação suave para a direita, a mesma forma arredondada do A, a mesma haste do T atravessada com precisão. Não havia dúvida possível, eram da mesma pessoa, a pessoa que tinha salvado sua empresa, que tinha estado ao lado dele nos momentos mais difíceis, mesmo sem ele saber, era a faxineira. Felipe ficou parado, segurando os dois papéis, sem conseguir processar completamente o que aquilo significava. A faxineira, a moça que passava despercebida todos os dias, que ele mal olhava direito, que ele tratava com a mesma indiferença educada que tratava qualquer prestador de serviço, era ela. Ela tinha visto tudo, ouvido tudo, entendido tudo. E em vez de ignorar ou se aproveitar, tinha resolvido ajudar anonimamente, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, apenas porque podia, apenas porque se importava. Ele sentiu uma onda de emoções contraditórias. Tinha gratidão, tinha vergonha, tinha incredulidade, tinha curiosidade. Como era possível que uma faxineira tivesse aquele nível de conhecimento técnico? De onde vinha aquela capacidade de análise? Por que ela nunca disse nada? Por que escolheu o anonimato? E mais importante, como ele tinha sido tão cego a ponto de não perceber que a pessoa mais valiosa naquele escritório não era nenhum dos executivos de salário alto, mas sim alguém que ele pagava. Salário mínimo para limpar o chão? Felipe guardou as cartas de volta na gaveta e ficou olhando pela janela, vendo a cidade acender as luzes enquanto a noite caía. Pensou em todas as conversas que tinha tido ao telefone sem se importar se ela estava ouvindo. Em todas as vezes que a tratou como mobília, em como nunca perguntou o nome dela, em como nunca realmente olhou para ela como pessoa, e sentiu uma vergonha profunda. Não a vergonha superficial de ter sido pego em algo errado, mas a vergonha
real de ter falhado como ser humano, de ter deixado preconceitos e hierarquias sociais cegarem ele para o valor genuíno de alguém. Ele quis ir atrás dela imediatamente, quis agradecer, quis pedir desculpas, quis entender, mas ela já tinha ido embora. O expediente dela terminava às 3 da tarde e já passava das 6. Então, ele teria que esperar até o dia seguinte. Passou a noite inteira acordado, pensando no que ia dizer, como ia abordar o assunto, se devia confrontá-la diretamente ou fingir que não sabia e observar, se devia agradecer publicamente ou manter o segredo. Cada opção parecia errada de alguma forma, cada cenário que imaginava terminava em constrangimento ou injustiça. Na manhã seguinte, Felipe chegou ao escritório às 6 horas, meia hora antes do normal. Queria estar lá quando ela chegasse. Queria finalmente ter uma conversa de verdade. Mas quando 6:30 passou e ela não apareceu, ele começou a ficar preocupado. 7 horas e nada. 7:15. E o escritório continuava vazio. Ele ligou para a empresa terceirizada de limpeza e perguntou sobre a funcionária que atendia aquele andar. A atendente verificou e disse que ela tinha ligado naquela manhã pedindo para trocar de setor, que a partir daquele dia estaria trabalhando em outro prédio. Felipe sentiu o estômago afundar. Ela sabia. Ela tinha percebido que ele ia descobrir e tinha fugido antes do confronto. Tinha escolhido desaparecer em vez de enfrentar a situação. E isso dizia muito sobre como ela via a dinâmica entre eles. Ela não esperava gratidão nem reconhecimento. Esperava humilhação. Esperava ser diminuída. Esperava que ele reagisse como provavelmente outros já tinham reagido quando ela ousou mostrar inteligência. E perceber isso foi como levar um soco no estômago. Ele pediu o contato dela para a empresa de limpeza, mas disseram que não podiam fornecer dados pessoais de funcionários. Pediu pelo menos o nome completo e depois de muita insistência conseguiram dizer apenas o primeiro nome. Beatriz. Era um nome bonito, simples. E ele percebeu que tinha passado meses recebendo cartas da pessoa mais importante na recuperação da empresa dele, sem nem saber o nome dela, sem nunca ter perguntado, sem nunca ter demonstrado o mínimo interesse pela vida dela. Felipe passou os dias seguintes tentando encontrá-la. Ligou para a empresa de limpeza várias vezes, pedindo para passar um recado, pedindo que alguém desse o número dele para ela, pedindo que perguntassem se ela aceitaria conversar, mas a resposta era sempre a mesma. A funcionária agradecia, mas preferia não ter contato. Ela tinha deixado claro que queria manter distância, e eles precisavam respeitar isso. Ele pensou em contratar um investigador particular, em ir pessoalmente até a sede da empresa de limpeza, em fazer tudo o que estivesse ao alcance para encontrá-la, mas algo o impedia. Era respeito. Talvez pela primeira vez ele estava realmente respeitando a vontade de alguém que estava abaixo dele na hierarquia social. Ela tinha escolhido o anonimato desde o começo. Tinha escolhido ajudar sem ser vista. E agora estava escolhendo desaparecer. E talvez forçar um encontro fosse justamente o tipo de abuso de poder que pessoas como ele cometiam sem nem perceber, usando recursos e influência para conseguir o que queriam, independente do que a outra pessoa queria. Mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Felipe sentia falta das cartas, sentia falta daquela voz silenciosa que tinha se tornado a única em quem ele realmente confiava. Sentia falta de saber que alguém estava observando, cuidando, torcendo por ele, e mais que tudo sentia falta de uma pessoa que ele nunca tinha realmente conhecido, mas que conhecia melhor do que ninguém, porque ela tinha visto ele no momento mais vulnerável e tinha escolhido não abandoná-lo. Beatriz estava limpando o saguão de um prédio comercial na Avenida Paulista, um lugar menor e mais movimentado que o anterior, quando sentiu o celular vibrar no bolso do uniforme. Era um número desconhecido e ela quase não atendeu, mas algo a fez deslizar o dedo na tela e colocar o aparelho no ouvido.
A voz do outro lado era de uma mulher da empresa de limpeza, dizendo que havia um recado urgente, que o Sr. Felipe Andrade estava insistindo para falar com ela, que ele tinha ligado todos os dias da última semana, e Beatriz sentiu o coração disparar. Disse que não podia atender, agradeceu e desligou. Ficou ali parada, segurando o celular com as mãos tremendo, porque uma parte dela queria desesperadamente voltar, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mas a outra parte, a parte que já tinha sido humilhada antes, a parte que sabia o lugar dela no mundo, essa parte dizia para continuar longe. Ela passou o resto do dia no piloto automático, limpando sem prestar atenção, respondendo no automático quando alguém falava com ela. E quando finalmente chegou em casa à noite, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha com uma expressão estranha. Tinha uma caixa grande em cima da mesa, um pacote que tinha sido entregue durante o dia. Beatriz franziu a testa confusa, porque não estava esperando nada. Abriu a caixa devagar e o que viu dentro fez ela parar de respirar. Eram todas as cartas, as 17 cartas que ela tinha escrito para Felipe, cada uma cuidadosamente guardada em envelopes transparentes como se fossem documentos preciosos. E em cima de todas havia uma carta nova, escrita com a letra dele. Beatriz pegou a carta com as mãos tremendo e leu. A letra era firme, mas carregava uma emoção palpável. Ele começava pedindo desculpas. Desculpas por nunca ter visto ela de verdade, por ter tratado como invisível alguém que era extraordinário, por ter deixado preconceitos cegarem ele para o valor genuíno dela. Dizia que tinha passado os últimos dias tentando entender como pôde ser tão cego, tão arrogante, tão preso em hierarquias artificiais que não significavam nada diante do que realmente importava, que era caráter, inteligência, generosidade, tudo que ela tinha demonstrado sem pedir nada em troca. Ele escreveu que guardou cada carta como se fosse um tesouro, porque eram exatamente isso. Que nas noites mais difíceis relia as palavras dela tentando encontrar força, que a voz silenciosa dela tinha se tornado a única em quem ele confiava completamente, e que descobrir que aquela voz pertencia a alguém que ele tinha ignorado todos os dias foi a lição mais dura e necessária da vida dele. Ele dizia que não estava escrevendo para pedir que ela voltasse a trabalhar para ele, porque entendia que seria desrespeitoso, que seria apenas mais uma forma de colocá-la numa posição subalterna quando ela merecia ser tratada como igual, como parceira, como alguém essencial. Então, ele fez algo que Beatriz nunca esperaria. Ofereceu uma sociedade, disse que queria formalizar o que já era verdade, que ela tinha sido fundamental na recuperação da Andrade Investimentos e merecia participação nos lucros, merecia reconhecimento oficial, merecia ter voz ativa nas decisões. Ele anexou documentos à carta, propostas contratuais elaboradas por advogados, tudo legitimamente estruturado para que ela se tornasse sócia minoritária da empresa, com salário compatível, benefícios completos e, o mais importante, respeito. Beatriz leu e releu aquela carta, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto sem conseguir controlar. A mãe se aproximou preocupada, perguntando o que estava acontecendo, e ela não conseguiu falar. Apenas entregou a carta para a mãe ler. E viu a expressão da mulher mudar de preocupação para incredulidade, para alegria. A mãe abraçou ela com força, sussurrando que sempre soube que a filha era especial, que sempre acreditou que um dia o mundo ia reconhecer isso. E Beatriz chorou ali no colo da mãe, soltando anos de frustração, de invisibilidade, de sentir que tinha tanto a oferecer, mas ninguém queria ouvir. Mas junto com o alívio vinha o medo.
medo de que fosse bom demais para ser verdade, medo de que houvesse alguma armadilha, medo de não estar à altura das expectativas. Ela pegou o celular e ficou olhando para o número que a empresa tinha passado, o número direto de Felipe. Ficou ali parada por longos minutos, tentando reunir coragem, até que finalmente discou. Ele atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando, e a voz dele do outro lado era carregada de uma ansiedade que ela nunca tinha ouvido antes. Ele perguntou se ela tinha recebido a caixa, e ela disse que sim, com a voz embargada. Houve um silêncio longo do outro lado, e então ele disse: "Por favor, me dá uma chance de fazer isso direito, de te tratar como você merece, não como funcionária, mas como parceira, como alguém que eu admiro profundamente." Ele disse que entendia se ela não confiasse, que entendia se achasse que era tarde demais, mas que precisava pelo menos tentar, precisava mostrar que tinha aprendido, que tinha mudado, que ela tinha mudado ele. Beatriz sentiu o peito apertar ouvindo aquelas palavras, porque eram exatamente o que ela precisava ouvir, mas nunca achou que ouviria. Ela disse que precisava pensar, que não podia tomar uma decisão daquelas de uma hora para outra. E ele respondeu que esperaria o tempo que fosse necessário, que ela merecia ter certeza, que merecia tomar a decisão certa para ela e não para agradar ninguém. Eles desligaram e Beatriz ficou sentada à mesa da cozinha, olhando para os documentos espalhados à sua frente. Eram páginas e páginas de termos legais que ela mal entendia, mas que representavam uma mudança radical na vida dela, uma oportunidade que parecia impossível. Passou a noite em claro pensando, pesando prós e contras, imaginando cenários, e no meio da madrugada percebeu algo importante. Percebeu que o medo que sentia não era de que Felipe estivesse sendo desonesto, era medo de finalmente ser vista, de sair da invisibilidade e assumir um lugar de destaque, porque ser invisível era seguro, era confortável de uma forma estranha, mas também era uma prisão, e talvez fosse hora de ter coragem de sair dessa prisão, mesmo que significasse se expor, se arriscar, ser vulnerável. Na manhã seguinte, ela ligou para Felipe de novo e disse que aceitava, mas com uma condição: queria começar devagar, queria aprender oficialmente tudo o que tinha aprendido sozinha, queria fazer cursos, ter mentoria, se preparar adequadamente para assumir aquela responsabilidade. Não queria ser apenas a sócia que estava ali por gratidão, mas alguém que realmente agregava valor de forma legítima. Felipe concordou imediatamente, disse que faria questão de providenciar tudo, que ela teria acesso aos melhores cursos, aos melhores professores, que investiria nela da mesma forma que ela tinha investido na empresa dele quando ninguém mais acreditava. Eles marcaram de se encontrar na sede da Andrade. Investimentos numa quinta-feira de manhã. Beatriz chegou 15 minutos adiantada, vestindo uma roupa simples, mas bem cuidada. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Subiu até o 23º andar e quando as portas do elevador se abriram, Felipe estava lá esperando. Ele tinha uma expressão nervosa, quase tímida. E quando os olhos dele se encontraram de verdade pela primeira vez, sem a barreira da invisibilidade, sem os papéis definidos de patrão e empregada, foi como se o mundo parasse por um segundo. Felipe estendeu a mão e disse: "Finalmente, vou fazer isso direito. Sou Felipe Andrade, e você é a pessoa que salvou minha empresa." Beatriz apertou a mão dele, sentindo uma emoção avassaladora. "Sou Beatriz Oliveira, e você é a pessoa que me fez acreditar que eu posso ser mais do que achavam que eu era." Eles ficaram ali, parados, se olhando, e havia tantas coisas não ditas entre eles, tanta gratidão, tanto respeito, tanto reconhecimento mútuo, e talvez algo mais, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que pulsava ali no ar entre eles. Felipe a levou para o escritório que agora seria compartilhado. Tinha providenciado uma mesa para ela bem ao lado da dele, com computador novo, material de escritório, uma placa pequena com o nome dela.
Beatriz Oliveira, sócia de estratégia, ela sentou naquela cadeira e olhou pela janela, vendo a cidade de São Paulo se estender até o horizonte. E pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a algum lugar, que tinha voz, que tinha valor, que existia. Felipe sentou na mesa dele e puxou a primeira carta que ela tinha escrito, aquela que dizia que as melhores soluções vinham de quem observava de fora. Ele olhou para ela e disse: "Você não está mais de fora. Agora você está exatamente onde sempre deveria ter estado." Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: "E você não está mais sozinho. Agora tem alguém que vai estar ao seu lado de verdade." Eles passaram o resto da manhã conversando, planejando, sonhando juntos com o futuro da empresa. E Beatriz percebeu que aquilo era apenas o começo. O começo de uma parceria profissional, sim, mas também de uma amizade genuína, de uma conexão que tinha se formado de maneira inusitada, mas que era real, sólida, verdadeira. Ela tinha começado escrevendo cartas anônimas para ajudar alguém que nem sabia que ela existia, e terminou encontrando não apenas reconhecimento profissional, mas algo muito maior. Encontrou pertencimento, encontrou propósito, encontrou sua própria voz, e quem sabe um dia, quando o tempo fosse certo, talvez encontrasse também o amor. Mas aquilo era história para outro capítulo, para outro momento. Por agora, bastava aquela quinta-feira ensolarada, onde duas pessoas, que pareciam de mundos diferentes, descobriram que, no final das contas, estavam no mesmo lugar, procurando a mesma coisa: alguém que as visse de verdade.